Amém? Pastor Renan é o pregador da noite, gente. Quem tá pronto é para receber uma palavra de Deus? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Renan. Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Renan, da sua casa, da sua família. Obrigado, Senhor, porque ele disse sim ao seu chamado, ele disse sim para a sua missão. Nós queremos, Pai, que ele seja usado poderosamente para falar aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor dê ousadia para ele, unção nessa noite, e ele possa transmitir aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se prepara, irmão. Se prepare para aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse culto. Eu sei que Deus, Ele tem algo preparado desde a eternidade para a sua vida. E quem sabe hoje é o dia em que Ele vai romper isso, ou algumas coisas na sua vida que você precisa romper. Isso não vem de nós, homens, isso vem do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Existe esse livro na sua Bíblia, tá? Você pode abrir, sim, senhor. Tá bom? Se você achar Salmos, volta um é Jó, volta outro é Esther, tá bom? Então, é facinho de se achar. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele compartilhou algo com o meu coração, em mim, e eu quero trazer isso para a igreja. Eu quero derramar sobre vocês algo que Deus falou comigo. E esse livro de Esther é um livro muito lindo, maravilhoso. Se você ainda não leu, essa semana você precisa ler esse livro. Eu tenho certeza que depois desse culto não tem como você não ler esse livro de Esther. Eu tenho certeza disso no meu coração. E eu vou contar para você, resumido, essa história de Esther, desse livro tão lindo que está na Bíblia. Nós vamos nos basear no capítulo 1 e 2 de Esther, tá? Nessa noite. A história toda, ela vai falar de um rei muito poderoso da época, alguns anos antes do rei Davi. Ele era o rei chamado Assuero, mas esse rei, em algumas versões, vai estar chamado Xerxes, tá? Mas se eu for falar Xerxes toda hora, eu vou cuspir em todo mundo aqui. Xerxes. Então não, vamos falar Assuero, que é mais fácil. O rei Assuero, ele era muito poderoso, um rei que tinha províncias, muitas províncias ao seu domínio. E o nível da riqueza desse rei, só para vocês terem uma ideia, no terceiro ano do seu reinado, ele faz uma imensa festa. Sabe quantos dias durou essa festa, meu irmão? 180 dias. Irmão, eu estou lutando lá com a Ju, lá fazendo os cálculos para o aniversário da Helena. 2 horinhas de festa, já está difícil. Mas esse rei tão poderoso fez 6 meses de festa. Imagina, 6 meses, irmão. Imagina a fortuna, a grandeza desse reino. Ele era muito generoso. Nessa festa, as taças que ele servia eram as taças de ouro. Vinho à vontade. Quanto você aguentasse, você tomava. Uma mega de uma festa. E esse rei possuía uma esposa. Ele tinha uma esposa chamada Vasti, uma rainha. A rainha Vasti, ela era muito formosa, diz a palavra. Agora você imagina esse rei tão poderoso, tão rico, mostrando toda a sua riqueza, mostrando ostentando tudo que ele tinha. Mas ele tinha algo de muito valor, muito precioso, muito formoso,
que ele queria apresentar para o povo. É que acabou os 6 meses dessa mega festa. Essa mega festa foi feita na capital, chamada Suzã. E na hora que acabou esses 6 meses, ele falou assim: agora nós vamos fazer uma semana de festa para o pessoal da cidade, só as pessoas da cidade. Enquanto o rei fazia a festa para os homens, a rainha Vasti fazia para as mulheres. Era muito chique, gente. Ouro assim na mesa de todos, comendo, bebendo, fartura, abundância. E o rei Assuero, ele falou: agora meus súditos, eu peço que vocês vão lá e chame a minha pedra mais preciosa, o meu tesouro mais guardado, a rainha Vasti. Eu quero mostrar para todos como ela é maravilhosa. Eu quero mostrar como ela é linda, essa rainha. Era o encanto dos olhos dele. Coisa linda, maravilhosa. Sua esposa. E foram os servos chamar a rainha Vasti. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Ela não respondeu ao chamado do rei. Ela ignorou. Ela simplesmente não compareceu na festa que ele preparou para os seus amigos, para os seus príncipes e para apresentar ela. Imagina a cara dele, ficou de carão, né? Ficou: meu Deus, e agora? Cadê a minha rainha? Não apareceu, não veio. Irmãos, Vasti, ela simplesmente não responde o que o rei queria. Ela simplesmente não vai, mesmo sabendo que ele queria que ela se apresentasse. Ele ficou o quê? Muito irado, irmãos. Pensa em um homem que ficou irado, com muita raiva. Como que você ficaria? Ele ficou muito mais. Ele ficou com muita raiva. Só que ele falou assim: eu não vou tomar decisão por conta própria, eu vou chamar meus conselheiros, vamos ver o que eles falam. E os conselheiros desse rei falaram: olha, rei, se a rainha não respondeu ao Senhor, imagina as princesas para os príncipes, as donzelas para os seus maridos. Isso aí, ó, na hora que história. Sabe qual foi? O rei manda os seus súditos, seus servos, irem por todo o reino. Busque as moças mais lindas. Busque as donzelas, as virgens, as moças, para serem minha rainha. E preparem ela. Preparem ela para assumir o lugar de Vasti. Eu preciso de uma rainha. E saiu o povo. Imagina os servos dele saindo pelas ruas. Elas, as mais carismáticas, as mais desejáveis moças que haviam em todo o reino, e preparou elas durante 1 ano. Você achou que já chegou aparecendo para o rei? Não. 6 meses só no óleo, só em óleo, amaciando a pele.
o cabelo. E elas ficaram mais 6 meses. Apresenta para o rei. E ela é coroada nova rainha do rei Assuero. Ela é escolhida, nomeada. Eu estou resumindo o capítulo 1 e 2. É espiritual essa história. Quando nós falarmos do rei, eu quero que vocês lembrem de Deus, como se esse rei representasse Deus. E cada uma dessas personagens que nós vamos falar aqui pode representar nós mesmos, como nós respondemos ao rei. Então, neste momento, Vasti, ela está representando as pessoas que tinham acesso ao rei. Se assentava com o rei, comia a comida do rei, ela tinha autoridade real, ela tinha uma coroa, ela tinha súditos. Que ela começou a ter certas atitudes que levou ela a perder aquela presença. E é aqui que nós estamos numa encruzilhada, nós estamos numa linha vermelha neste momento. Porque muitos de nós nascemos na igreja, crescemos na igreja, alguns se converteram há alguns anos atrás, e já não amam mais a presença do rei, já não desejam mais viver para agradar o rei, para servir o rei. Vasti, ela parou de pagar o preço. É forte isso, né, irmãos? Eu quero que você imagine aquele julgamento, depois do conselho com os sábios, ela chegando com a sua coroa, com as suas vestes reais, e ela chegando para o rei falar assim, ó: você está destituída, tire dela a coroa, você não é mais a rainha.
Num dia, a realeza, o poder, o governo, a autoridade, a coroa. No outro, não se ouve mais relatos na Bíblia sobre Vasti. Se no começo aqui eu chegasse para você e falasse: você conhece a Vasti? Que Vasti? Vá-te embora daqui? Vá te converter? Que porque ela foi anulada, ela foi rompida, destituída, não há mais. E eu fiquei curioso. Você não fica curioso? Uma mulher nesse porte, que fim deu da vida dela? Será que ela teve aonde morar depois disso? Será que ela teve servos ainda? Será que ela tinha o que vestir depois disso? O que se deu da vida dela? Não se há mais relatos de Vasti na Bíblia. Ali cessa a história dela. Por quê? Porque ela não foi julgada pelo que ela fez. Ela foi julgada por aquilo que ela não fez. Ela era para se apresentar ao rei. E é muito fácil nós olharmos para as pessoas e nós apontarmos, até para nós mesmos, o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado é isso, isso, isso. Eu vou lá, confesso, peço perdão, me arrependo. Mas sabe o que é difícil, irmãos? Difícil é nós conseguirmos enxergar a omissão que nós temos. Não é verdade? Difícil é nós enxergarmos o que não estamos fazendo e que Deus tinha pedido para nós fazermos. Porque Vasti, ela está falando sobre isso. Repita assim comigo: a minha posição exigirá respostas de mim. Amados, todos nós aqui temos alguma posição. Ou marido, esposa, mãe, patrão, funcionário, voluntário, pastor, diácono. Quantas posições, irmão? E cada posição nossa requer de nós uma resposta. Vocês estão entendendo? Requer de nós uma resposta. Então a sua posição, meu irmão, vai exigir respostas de você. Vai exigir respostas. Você precisa responder à altura da sua posição, daquilo onde Deus te colocou. Entre aspas, uma parte da sua vida, o seu bebezinho nasce, parece que ela não existe mais. Ela não dorme mais, ela não come mais. Ali tem uma mãe, ela está falando: sim, é verdade, pastor, palavra de Deus na minha vida. Parece que está anulada da vida, né, irmã? Quem sou eu? Para onde eu vou? Do que eu vim? É assim, gente. Existe uma posição que Deus colocou ela, de mãe. Se ela não responder a essa posição, o seu filho vai morrer. Porque ele quer amamentar, ele quer amamentar, ele precisa ser trocado, ele precisa ser alimentado. E essa resposta se exige dela. E ela é anulada para cumprir o chamado e a posição em que Deus colocou ela. Vocês estão entendendo? Aqui não é o lugar mais confortável para mim. O altar, pregar para os irmãos. Eu fui consagrado faz 1 ano, né? A pastor. Sou um pastor auxiliar aqui na igreja. E assim, eu tremo para estar aqui, eu fico gelado. Você pegar minha mão aqui é uma pedra de gelo. Mas a posição que Deus e a unção que Deus derramou sobre mim, ela exige respostas. E eu estou aqui dando essa resposta hoje. Importa isso, irmão, que em algum momento eu pregue, que em algum momento eu imponha as mãos sobre você, que em algum momento eu visite a sua casa.
São respostas que são exigidas pela posição e pela unção que Deus derramou. E Deus está derramando unção, autoridade, colocando sobre você algumas posições. E como você vai responder? Como Vasti? Vasti não respondeu. Talvez você fale assim, ó, eu não disse não, mas eu não fui. O não também é uma... achar a palavra certa. A omissão também é uma resposta. A omissão, ela fala muito mais alto do que você imagina. Então, pais, maridos, não se omita na educação dos seus filhos, não se omita no cuidado com a sua esposa. É necessário, é tempo de respostas. Nós precisamos dar as respostas, porque o Rei está nos convocando à sua presença. Amém? Ler a Bíblia, jejuar, declarar palavras de vida. Deus está esperando de você. Deus está esperando postura. Deus está esperando postura de você. Não adianta se esconder na omissão. Deus te viu já. Deus já te viu. Não sei qual cargo ou posição você ocupa ou exerce. Uma hora você deverá se apresentar ao Rei. Amém? Pega essa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, parece desmotivacional, mas é importante eu falar para você. Você não é tão importante assim que não possa ser destituído. Talvez a rainha Vasti achava assim, ó, eu já tenho a coroa, eu já tenho o rei, eu já tenho o reino, eu já tenho os súditos, quem pode me tirar daqui? Quem? Nunca na história se viu falar de uma destituição de uma rainha. Isso talvez nem passava na mente dela. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ela esqueceu de uma coisa, o que a fazia rainha, não era a coroa que ela estava sobre sua cabeça, era o rei a quem ela deveria responder. O rei a fazia rainha. Você está pegando essa? Você meu irmão, só é um cristão, não é pelo fato de você vir para a igreja, é pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Aleluia! O fato é esse. Você só está nessa posição porque Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele te deu autoridade para estar assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, não pensa você, eu estou indo para a igreja, eu sou um cristão. Cuidado, isso exigirá muito de você. Eu até brinquei de manhã aqui. Eu acho que a musiquinha que Vasti teve que cantar depois de ter sido destituída era: na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Ela teve que enfiar a cara assim, ó, se esconder. Ela achava que ela era muito forte. Talvez esse segundo grupo, ele ficou implícito, ele ficou ali entre as linhas, quase não se percebe.
mas eram aquelas moças que foram separadas para se apresentar ao rei. Olha só, os eunucos foram procurar no império moças. Eram as moças mais bonitas, as mais inteligentes e as mais carismáticas. Era para o rei escolher uma delas, certo? Mas olha só, a maioria delas não passou nesse teste. Porque muitas tinham beleza, mas não tinham caráter. Outras tinham caráter, não tinham a beleza, a altura. E talvez algumas não tinha nenhuma das duas coisas, né? Imagina como que foi se apresentar para o rei, como que foi a preparação delas. Todas elas passaram pelo mesmo processo, pelo mesmo tratamento, pela mesma, sabe? Elas estavam prontas para se apresentar. Mas elas ficaram no caminho. Elas não foram escolhidas. O segundo grupo aponta para o lugar de onde nós saímos. Inclusive nós homens. Eu quero que você se pense como uma donzela agora, tá? Difícil para você, né? Mas imagina, retirada do mundo. Imagina, você foi retirado do mundo como elas estavam nas suas casas, elas estavam nas suas vilas, elas estavam no na sua cidade. Mas aí, elas foram chamadas, convocadas. Olha, o rei quer escolher uma rainha, vamos lá? Vamos se preparar? Que lindo, hein? Esse segundo grupo de pessoas está falando disso, de pessoas como nós, fomos tirados do mundo. Éramos como essas moças que cheiravam o cheiro do mundo. E por que elas ficaram para trás? Elas ficaram para trás por causa do seu comportamento, por causa da sua aparência, por causa do seu cheiro, por causa das amizades, por causa da maneira de conversar. Imagina, irmãos, elas toda linda, maravilhosa, mas na hora que abrir a boca, o rei fala assim: Deus me livre, jamais, arreda-te daqui, Satanás. Quem aqui já teve uma expectativa sobre alguém, e na hora que essa pessoa abriu a boca, você falou: misericórdia, Deus, onde estou aqui? Me livra, Pai, desse lugar. Era só uma aparência, uma casquinha. Outra coisa, elas ficaram para trás por causa do seu caráter. Porque, irmãos, eu fico imaginando que o cabelo delas mudou o cabelo delas. Imagina o nível de tratamento que elas tiveram. Imagina o cascão debaixo do pé delas que sumiu. 1 ano, irmão, no óleo, nos perfumes, mudou a densidade da pele dela. Agora que sedosas, né, que coisa, né, um pêssego agora, essa pele dela. O cheiro mudou, elas viviam na roça, irmão. Agora está num palácio, o cheiro dela, saiu o cheiro do mundo. O caráter, só Deus muda. E Deus está disposto a mudar isso. E você, está disposto a deixar o Deus trabalhar no seu caráter também? Aleluia. As virgens, preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Elas representam, esse grupo aqui, as virgens da corte, elas representam as pessoas que almejam ser o que elas não são.
por isso não foram escolhidas. Elas sonharam, fizeram planos, correram aquela carreira toda da preparação, mas elas não nasceram para ser as rainhas, a rainha. Ela almeja algo que ela não é para ser. E eu estou aqui, em nome de Jesus, falando para você, observa o seu coração. Será que você não está investindo em algo que não é para você ser? Você está gastando tempo, você está gastando energia, você está gastando a paciência dos outros, e você não percebeu ainda. Eu quero ser algo que eu não nasci para ser. Querendo vestir a roupa dos outros. Cuidado, igreja. Cuidado com isso. Porque isso nos reprova, isso nos desqualifica. Vocês estão entendendo? Essas moças, elas almejam destaque, posição, honra, riquezas, mas não a presença do rei. Elas sabem que precisam ser aprovadas pelo rei, mas o que eu quero de fato é colocar aquela coroa na minha cabeça e sair, sabe, pelas ruas como a nova rainha, a Miss Universo. Olha só, elas almejavam tudo isso, mas elas esqueceram do principal, a presença do rei. Eu e você não podemos esquecer, a presença do rei, ela é mais importante. Amém? E vamos para o terceiro grupo. É o grupo que nós chamamos de Esther. O terceiro grupo de pessoas são os crentes do tipo Esther. Quem quer ser tipo Esther aqui? Até agora. Só ficou a melhor opção, né? Lógico. Gente, se você não quiser ser do tipo Esther, vem conversar comigo depois do culto. Tem algum problema com você? Você não entendeu a mensagem? É porque é para você fugir desses dois primeiros grupos aqui, Vaste e Virgens da Corte. Porque Esther, ela representa aquela que tem acesso ao rei agora. Aquela que conquistou a sua atenção porque amou a sua presença. Amém? O crente do tipo Esther é aquela que conquistou a presença do rei. Agora ela vive cantando: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só. A presença dele importa mais do que as coroas, do que os status, do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que Esther alcançou o favor dos homens e o favor de Deus. Quando você estiver lendo na sua casa, você vai ver que havia um eunuco que cuidou dela. Ele amou tanto ela como ela falou assim, ela precisa ser rainha. Caiu no coração dele. Falou assim, eu preciso tratar ela diferente. Eu preciso cuidar mais dela. Ela achou favor de Deus e favor dos homens. E olha só que forte. A coroa, ela foi tirada de Vaste. Geração que me ama, existe alguém que me busca, e essa coroa vai ser colocada sobre eles. Eles é que vão ser a realeza. Eu estou transferindo o que havia sobre Vaste, não está mais sobre ela. Agora existe uma eleição, uma nova eleição. Ela foi eleita, Esther, a rainha. Esther, ela foi usada, irmãos, para mudar os rumos de um país inteiro. Ela mudou decretos, ela mudou as circunstâncias
de morte que havia sobre o seu povo. E nós vamos chegar nessa parte ainda da história. Aguarda um pouquinho. Eu quero que você pegue essa, abre seu coração, abre suas mãos, comece a receber em nome de Jesus. Deus vai te colocar na posição de alterar circunstâncias, por causa do acesso que você tem à presença dEle. É no nome de Jesus, é por causa da presença dEle. As circunstâncias começarão a mudar. Vai começar a mudar na sua casa, vai começar a mudar no seu casamento, vai começar a mudar no seu trabalho, vai começar a mudar no seu trabalho, vai começar a mudar na sua escola. Em nome de Jesus, por causa do acesso que você tem ao Rei. Essa autoridade está sobre a igreja. Essa autoridade está sobre a igreja, porque Deus te revestiu de autoridade, porque agora você tem acesso à presença do Rei. Amado, olha que coisa linda, os tesouros do Rei agora estão disponíveis, foram abertos e revelados para você, por causa que Ele te elegeu, porque você amou a presença dEle, você está na presença dEle, os tesouros dEle. Os que pagaram o preço têm acesso às provisões do Rei. Os que pagam o preço, viu, pastor Rafael? Têm acesso à presença do Rei e às provisões do Rei. Você tem acesso à presença do Rei. Os tesouros não estão mais escondidos diante de você, eles estão sendo revelados a você. As circunstâncias têm que mudar, os decretos têm que ser dados, em nome de Jesus. Amados, é uma coisa muito importante sobre a história de Esther. Se você ler nesse capítulo 2 principalmente, você vai descobrir que Esther era órfã. Seus pais haviam morrido. Quem tomou a sua tutela, quem cuidou dela, foi o seu tio chamado Mardoqueu. Olha que nome bonito para pôr no seu filho, Mardoqueu. Era seu primo, mas tinha ela como uma filha. Sabe o que Deus tem me revelado? Deus tem me revelado que nenhuma orfandade na sua vida vai te impedir de se tornar aquilo que Deus te chamou e determinou para que você vai se tornar. Nenhuma orfandade. Eu não sei, aqueles que não tiveram seus pais, aqueles que não tiveram, foram abandonados. Eu quero dizer para você, essa orfandade não vai impedir você de conquistar a realeza que Deus já separou para você viver. Assuma a sua postura. O que eu acho lindo aqui nessa história de Mardoqueu é que nós, irmãos, abre um parênteses aqui, agora eu vou falar de um outro personagem que eu não citei aqui, Mardoqueu. Eu e você precisamos ser como Mardoqueu. O que ele fez, Renan? As pessoas que são como Mardoqueu, elas promovem outras pessoas para se tornar realezas. Pegou essa? Você precisa ser como Mardoqueu, promover pessoas para se tornar realezas. Sabe por quê? Porque senão nós vamos morrer. Vocês vão entender no final da história. Se eu não promovo Esther, a rainha, lá na frente eu morro. Lá na frente eu vou me sucumbir. Lá na frente não haverá escape. Eu quero dizer para você, igreja, como Mardoqueu, promova as pessoas ao nível de realeza.
Coloque elas na presença do rei. Porque você vai ser salvo no final de tudo. Olha que lindo nessa história. As moças, irmãos, deveriam se apresentar ao rei com objetos que elas escolhessem. Então todas aquelas moças que se apresentaram ao rei, elas escolheram objetos do seu agrado para se apresentar ao rei. Mas Esther, ela foi orientada e preparada. Esther fala de cristãos que seguem orientação e conselho do seu pastor, do seu líder, do seu tutor. Sabe, cristãos que não andam sozinhos, cristãos que andam junto com o seu pastor. Ela poderia entrar com os seus objetos de sua própria escolha, mas eu quero falar uma coisa para vocês: está na hora de abandonar nossas próprias escolhas, está na hora de nós deixarmos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, para que ao entrar na presença do rei, nós sejamos aprovados, qualificados, porque Ele, as pessoas que estão com a nossa guarda, com a nossa tutela, com o nosso cuidado, elas estão nos preparando, nos equipando e nos mostrando o caminho, como devemos fazer. Então, Esther fala de pessoas que ouvem conselhos. Eu ouço conselhos, eu vou seguir os conselhos do meu pastor, do meu líder, da minha mãe, do meu pai. Você parou de ouvir conselhos? Talvez seja por isso que você foi reprovado até agora. Mas você vai mudar essa chave na sua história. Comece a abandonar suas próprias escolhas e começa a ver as escolhas que Deus está decidindo para você, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Eu quero fazer uma ilustração aqui com vocês, amados. Estou aqui, eu preciso de uma ajuda aqui, tá bom? Espera aí, deixa eu ver alguém. Tem alguém que consegue tirar a aliança aí do dedo rapidinho para mim? Traz aqui para mim. Enquanto isso eu vou comer uma banana. Ó, nossa Dante, que rápido que você... Jéssica, cuidado, viu, irmã? Achei muito... Não, a banana é minha mesmo. Pode sentar, eu devolvo aqui. Não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É uma ilustração. Estou aqui com 2 saquinhos aqui, ó, na minha mão. São iguais, correto? Olha só. Nesse aqui eu vou colocar aliança. Olha só. Nesse outro eu vou colocar uma casca de banana. Ela é revoltada, gente. Sabe o que aconteceu aqui? Em uma mão minha, os 2 saquinhos são iguais. Os 2 recipientes são iguais. Mas esse aqui eu acabei de promover ele a um porta-joias. É um porta-joias. E esse outro aqui é um lixo. Mas não é a mesma coisa, Renan? Pega essa agora, irmãos. O que você tem carregado dentro de você? Eu quero falar para vocês, irmãos. O que determina quem nós somos é o que nós carregamos dentro de nós. O que determina quem nós somos é o que nós carregamos dentro de nós. Pode aplaudir ao Senhor. Algumas pessoas têm olhado para nós. E o que elas têm visto? Ah, é só um saquinho. Deixa eu falar para você. Se você estiver carregando lixo dentro de você, é isso que está determinando que você é um lixo. Mas eu quero falar para você, existe o Espírito Santo que habita dentro de você. Você precisa deixar Ele habitar dentro de você, é o que você carrega aí dentro. É o Espírito Santo que vai determinar quem você é. Não são as circunstâncias, não são a fala dos outros, é o Espírito Santo de Deus. É o que é precioso,
você precisa começar a carregar a presença de Deus. É por isso que nós vemos cristãos que saíram do mundo, as pessoas falam assim, mas esse aí era um lixo. Esse aí, meu Deus do céu, não prestava. Irmãos, é porque foi trocado o que havia dentro. Aleluia, agora está na igreja, agora serve a Deus, agora fala em línguas, agora expulsa demônios, agora é cheio da unção, porque o que habita em você é poderoso para transformar a sua realidade. Oh Deus poderoso. O que está dentro de você, irmãos? O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu quero falar algo que é muito forte também aqui para vocês. Algumas pessoas perderão o trono e a coroa, porque isso pertence a você. Porque rejeitaram a presença do rei, não chamar, foi chamados muitas vezes. Foi chamado e convocado à presença do rei, mas ignoraram o rei. Irmãos, eu não sei como está o seu coração, se você tem se visto em alguns aqui. Mas aguarde e espere, porque Deus vai te conduzir a alcançar o seu favor, a mudar decretos, a ter acesso à sua presença. Começa o processo de transformação, começa. Você já aceitou Jesus, agora tem que dar o próximo passo. Tem que começar a tirar as cascas que estão dentro de você. Tem que começar a tirar os lixos que você fala. Você tem que começar a tirar a linguagem mundana que há dentro de você. Oh, Deus começa a transformar de dentro para fora. Às vezes você fala assim, mas está tudo igual por fora. É só por fora, irmãos. A habitação do Espírito Santo já é real em você. E sabe o que é mais impactante nessa história toda de Esther? É que ela fala de propósito. Eu quero que vocês leiam comigo, lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler junto com vocês. Eu preciso falar isso para a igreja. Há um contexto aqui nessa história. O rei Assuero emite um decreto contrário ao povo judeu, fala que vai eliminar o povo judeu, porque Assuero não sabia a origem de Esther. Esther ocultou a origem dela para o rei, sobre o conselho de Mardoqueu, seu primo pai. Mas sabe o que acontece? Existia um decreto de morte, de uma chacina sem igual para a época, e Mardoqueu vai até a presença de Esther. Mardoqueu procura Esther, e olha o que ele fala, irmãos. Olha, porque Deus está nos separando para ser realezas. Você é uma realeza do Senhor? Isso exigirá de você não ficar calado. Olha só, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez tenha sido feita a rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Há um propósito estabelecido de Deus para que você seja um cristão lá dentro da sua família, lá dentro da empresa que você está, lá na escola, na sua classe, na sua rua, porque é tempo de mudar decretos. É tempo de mudar decretos. O Espírito Santo de Deus está te conduzindo a esses lugares. Sabe por quê? É por causa de um tempo como esse que você se tornou rainha. É por causa de um tempo como esse que é hora de nós começarmos a falar. Não fique calada, porque se você ficar calada, vai vir socorro.
Eu não desconfio do socorro que virá do Senhor, mas pode ser através da sua vida agora. Você é o canal onde Deus vai usar. Talvez você está esperando que um pastor chega lá na sua casa e coloca as mãos sobre o seu filho e profetiza. Não! Não fique calado, é hora de falar agora. É hora de declarar. Sabe por quê? Porque sobre você repousa a autoridade de um rei, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo adquirido. Não se cale, é tempo de falar. E sobre você há uma autoridade para mudar decretos, pois foi isso que aconteceu na história de Esther. O rei sabe de todo o complô que estava havendo ali contra os judeus, e ele emite um novo decreto, e o povo é salvo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.